Mateus 5:48. Leiamos juntos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amém. Senhor, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção para este momento de reflexão sobre Tua palavra e sobre a Tua vontade. Pedimos, ó Pai, aplica em nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta manhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor me estendeu o convite para estar nesta manhã trazendo a palavra à igreja. Eu fico feliz e honrado por ser o último culto matutino deste ano de 2023. O ano se vai. E eu gostaria de trazer um tema para os irmãos e as irmãs, baseado neste texto de Mateus, capítulo 5, verso 48. Tema: o desafio de sermos melhores. O desafio de sermos melhores. É um tema que nos deixa, às vezes, assim, atordoados. Já nos esforçamos tanto, já corremos muito, não é? Mas a Bíblia tem este desafio para nós. Na verdade, toda a Escritura é um grande apelo para que o ser humano seja melhor do que é. O ser humano é o foco principal das Escrituras. E o seu tema recorrente é a obra de Deus Criador para tornar o homem melhor, para ajudá-lo a realizar seu potencial de perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a Bíblia não se satisfaz com menos que a perfeição. Mas ela também reconhece que nós não somos perfeitos. E por isso ela quer nos encaminhar no caminho para sermos melhores. O homem tem o caráter de Deus em sua natureza original. Mas o pecado tem o poder de degenerar e danificar este valor precioso da qualidade divina na alma humana. O homem perdido neste mundo, longe de Deus e coberto de pecados, ainda guarda este tesouro, esta pedra preciosa, que é a sua alma, a imagem e semelhança de Deus. Se o homem recebe de novo o sopro de Deus, então recebe o alento do Espírito Santo sobre ele pela salvação através de Jesus Cristo, então ele renova nele estes ares da perfeição e passa da vontade cativa, como dizia Lutero, que acorda agora então para a liberdade dos filhos de Deus. Somos relocados para o caminho, para a verdade, para a vida. Há uma nova esperança e o grande desafio de sermos melhores de agora em diante. O cristão tem pela frente uma longa caminhada em direção à perfeição. Talvez um crente maduro e decenário vai indagar: em que eu preciso ser melhor do que já sou? Talvez você não gostaria da resposta de Jesus a esta pergunta, como aquela que ele deu ao jovem milionário, ou ao eminente doutor em direito judaico. Jesus lhes mostrou o que faltava, e não o que já tinham. Nós nos acomodamos ao que já somos, e ignoramos o que nos falta.
em que Deus quer que melhoremos? Deus nos responde nas Escrituras. Veja, Jesus redarguiu ao doutor em direito: que está escrito na lei? Como você a interpreta? Nós lemos a Bíblia sempre em busca de inspiração, consolo e proteção. Mas como seria ler de outro modo? Por exemplo, lê-la como uma forma de confronto conosco mesmo. Vamos voltar nossa atenção para 3 áreas que a Bíblia aponta como desafio para nós. Voltemos à pergunta-chave: em que Deus quer que melhoremos? Então, há 3 coisas que eu quero destacar nesta manhã, a respeito das quais Deus quer realmente que melhoremos. E acho que podemos melhorar muito nestas 3 áreas. Primeiro, podemos melhorar nossa adoração. E aqui, eu olho principalmente para o Antigo Testamento, mas especialmente para o que Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, nos fala a respeito disto. Eu vejo o Antigo Testamento como uma sequência histórica de contratempos em torno da adoração. Primeiro chamado de Deus para Israel, quando estava no Egito, foi: deixa meu povo ir para que me preste adoração no deserto. Então, a adoração é um tema recorrente no Antigo Testamento. Gira, portanto, o Antigo Testamento em torno dessa prática da adoração e da consagração a Deus. No Novo Testamento não é diferente. Jesus vai dizer à mulher samaritana que Deus busca adoradores. O que lhe interessa é a adoração. A adoração é um ponto central, portanto, do Antigo Testamento e é o ponto fraco de Israel. Malaquias 1,6. O filho honra o pai, o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, o povo e os sacerdotes diziam assim: em que temos nós desprezado o nome do Senhor? Ou seja, esta reticência do povo mostra que ele estava, de fato, inconsciente a respeito da sua condição e da necessidade de melhorar. Eles entendiam que não deviam mais nada além do que já davam ao Senhor, que não precisavam de fazer algo mais. Ora, o ministério dos profetas sempre envolvia o problema das faltas praticadas pela adoração, pelas suas imperfeições, pelas suas idolatrias. O texto escolhido aqui de Malaquias, então, é para nós entendermos que ele resume bem o problema de Israel sobre a adoração no Antigo Testamento. Malaquias parte de uma alegação do povo sobre a sua culpa. Havia uma culpa declarada por Deus sobre os sacerdotes e sobre Israel, que eles não percebiam. Então, Malaquias, ele vai dizer assim: e dizes, em que temos nós desprezado o nome do Senhor? Ora, para o profeta, a falsa ignorância do povo revelava o que Israel estava tentando ocultar, que era a sua desvalorização da adoração. Eles estavam dando ao Senhor uma oferta
estragada. Aqui há uma relação de itens que eles ofereciam ao Senhor e que o Senhor rejeita, porque não era uma oferta digna do Senhor. E pior, a oferta como sendo a apresentação diante do altar do Senhor, daquilo que nos substitui. Então, eles estavam oferecendo ao Senhor algo para substituí-los da pior espécie possível. Portanto, desvalorizavam o nome do Senhor e também a si mesmos. O problema da adoração é este: é quando nós não reconhecemos a alta dignidade do Senhor, oferecemos aquilo que nos representa e oferecemos o pior, e daí então desvalorizamos a nós mesmos. É muito importante que nós saibamos o valor da adoração, para que nós então entendamos o valor que temos para Deus. A questão da adoração não é a questão de valorizar a Deus somente, é a questão de se valorizar diante de Deus. Eles ofereciam uma adoração de segunda classe. Ofereciam animais defeituosos, pão estragado, enfim. E Deus vai perguntar para eles: se vocês oferecerem isto ao governador, ele vai aceitar? Não era o melhor deles, era o que não servia para eles, que eles ofereciam ao Senhor. Paulo diz aos Coríntios: vejo que vos ajuntais em adoração para pior, não para melhor. Ou seja, Paulo está aqui indicando que os crentes em Corinto, eles precisavam de fato reavaliar a adoração. E ele diz: olha, a adoração que vocês estão oferecendo está piorando a vida de vocês. Aliás, Deus está tão insatisfeito com vocês que alguns já dormem. Olha, isto que Paulo diz, alguns já dormem, é porque já tinham recebido o castigo de Deus pela péssima adoração que estavam oferecendo a Deus. Ele diz: vocês não estão distinguindo o corpo de Cristo, estão praticando no corpo de Cristo aquilo que provavelmente praticavam quando adoravam os ídolos. Paulo foi duro com Corinto. Israel, então, nesse momento do profeta Malaquias, estava começando de novo. Isto é importante aqui no contexto do profeta Malaquias. Eles estavam retornando do cativeiro, eles estavam começando de novo. E cada família estava reconstruindo suas casas, demarcando as suas herdades, retomando suas vidas profissionais e financeiras. Para eles, era um grande esforço, e cada dia era uma conquista nova. O profeta vê isto e questiona: como podem lutar para começar a reconstruir suas vidas materiais e desprezar as suas vidas espirituais? Não se pode construir uma vida terrena e deixar de lado a vida espiritual, e viver uma adoração dando as sobras para Deus, ou aquilo que não lhes interessa mais, aquilo que não serve para nada mais. A adoração não pode ser simplesmente aquilo que muitas vezes nós fazemos, não é? Recolhemos aquilo que não serve mais em casa e entregamos para um bazar. Não é que isto esteja errado, é claro que as doações ainda serão úteis para outras pessoas que delas necessitam, mas nós não podemos fazer isso com Deus. Quando estamos vivendo nossa vida temporal, nós precisamos entender que o eterno deve estar junto. Não se pode construir uma carreira profissional em sacrifício da carreira cristã. A adoração e o reino de Deus vem em primeiro lugar. A adoração é nossa primazia. Dar o melhor a Deus é dar o melhor de nós mesmos a Deus. O hino 176 do cantor cristão, não é? Eu sei que os irmãos conhecem aquele hino. Ele fala exatamente disso.
nós precisamos dedicar tempo a Deus. Tempo de ser santo, tempo de ser puro, tempo de ser forte, tempo de ser útil. Este hino muitas vezes tem direcionado a minha vida, e eu sei que de outros irmãos também, porque ele é o momento quando a gente canta e lembra que não é uma música qualquer, é um grande apelo à consagração dos vários aspectos da nossa vida. Então, ele é uma convocação a construir este tempo de santidade para o Senhor em nossas vidas. Este é o sentido da adoração. Eu me lembro de uma frase, ou de mesmo um título de livro, do Dietrich Bonhoeffer, melhor dizendo. Ele falava do discipulado da graça barata. Ou seja, aquele tipo de coisa que a cristandade oferecia à sociedade e também a Deus. Ou seja, oferecia o pior cristianismo possível. Aquele cristianismo em que a graça é a coisa mais barateada que tem, que não exige sacrifício, que não exige santidade, que não existe consagração, que não exige esforço, que não exige o melhor da pessoa. Bem, segundo lugar, nós temos o outro desafio que eu quero destacar nesta manhã, que é o desafio de sermos melhores para a família. Efésios 4, 28 a 31, um texto bastante conhecido, não é? Por se tratar da família. Este texto, ele nos desperta para a necessidade de nós melhorarmos a nossa relação familiar. Aliás, um dos requisitos para ministério, não é? É aquele que Paulo diz a Timóteo: se você não pode pastorear a sua família, como é que você vai poder pastorear o rebanho de Deus? Então, da mesma forma, o crente, se ele não cuida da sua família, que testemunho ele vai dar, então, para os de fora? Então, aqui eu quero destacar só poucos versículos. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, o texto fecha com aquele versículo de Gênesis, que diz: por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Podemos ser melhores nos nossos relacionamentos familiares. A família, ela é o segredo do bem-estar do indivíduo. Se nós não estamos bem em casa, não estamos bem em lugar nenhum. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, diz aquele grande mandamento, primeiro mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amados, se Deus nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Este é o apóstolo do amor, 1 João 4:11. Bem, nesta matéria, são dois os níveis de relacionamento nucleares da família: entre marido e esposa e entre pais e filhos. E não se deve misturar esses dois níveis. Nós temos o desafio de melhorar estes relacionamentos e fazer as pazes com o aperfeiçoamento pessoal. Veja que o fantasma do divórcio paira sobre nossas famílias. Precisa ser afastado, tirado do nosso horizonte. Isso acontece quando não aperfeiçoamos os nossos relacionamentos. As famílias normalmente se estruturam tradicionalmente em torno de
relacionamentos de poder e autoridade, como acontece na esfera de um Estado ou de uma monarquia. Isso desencadeia ao longo da vida os conflitos em torno da força de quem pode vencer. Há muitas famílias que se transformam num tipo de queda de braço a vida inteira. O que importa é saber quem é que vai ter o controle, quem é que vai ter a autoridade, quem é que pode exercer o poder ali dentro. Olha, isso é uma visão de família que tem trazido muitos problemas e conflitos ao longo da vida. É fazer a família girar em torno da força que deve vencer. E isso se transforma em um desgaste dos relacionamentos. E isso sacrifica a comunhão familiar em nome da voz de quem manda. Cria-se um reino doméstico estruturado em torno da força e do poder. Precisamos parar de ver a família como lugar de poder e ver como lugar de relacionamento, de amor e de perdão. Paulo, Pedro e Hebreus são iguais ao ver na família os dois níveis de relações, envolvendo a vida conjugal e a relação pais e filhos. Ou seja, o Novo Testamento é unânime na separação destes dois níveis. Primeiro, não devemos diluir os dois níveis em um só. O casal, por toda a vida, deve manter sua relação como própria e com o selo de duas pessoas que precisam encontrar o seu centro de unidade, como Cristo e a igreja, como homem e mulher, como cabeça e adjutora, como companheiros de jornada. O nível pais e filhos pode ou não existir no casamento. Às vezes existe, às vezes não existe. Se tem filhos, então existe a relação, e a relação cria a figura pais-filhos. Ora, há duas palavras no Novo Testamento para amor, que em sua essência traduz relacionamento. A palavra ágape e a palavra eros. A Grécia tinha uma língua muito precisa. Eu vejo a língua grega como a língua francesa. Zelava pela precisão. Por isso há várias palavras para amor, enquanto que no inglês é uma palavra só. O cabra, ele ama desde sorvete a jogo de futebol, desde a sua esposa a Deus. Quer dizer, ele mistura tudo. Eu não sei como é que o americano consegue ter conceito de amor, porque a palavra é generalista. E amor, ele, na verdade, se expressa de diversas formas. Então, aqui no Novo Testamento, há pelo menos essas duas formas básicas, o ágape e o eros. O amor ágape, eros, do casal, continua, mas o amor ágape deve ser estendido aos filhos, e o amor eros fica restrito ao casal. O amor ágape é sempre de pessoas entre si, e o amor eros é exclusivo de marido e mulher. Além disso, o amor ágape é educacional. Ele cuida, ele protege, ele guia, ele confronta, ele é ético, ele aperfeiçoa, ele melhora as pessoas. O eros, na verdade, é a outra face, por exemplo, de um sentimento tipo a raiva, o rancor. Por isso, Paulo afirma que a relação pais e filhos não pode ser alimentada pela ira. Pais, não provoqueis a ira vossos filhos.
Ou seja, a educação não pode estar inspirada ou motivada por estes sentimentos. A raiva e o rancor de pais sobre filhos prejudicam o caminho e o crescimento dos filhos. Filhos devem ser criados no amor ágape. Podemos sim melhorar isto. Este é o nosso segundo grande desafio, de sermos melhores. E uma observação quanto a este ponto. Sobre o amor, Paulo, em suas prescrições à família, diz especificamente do casal que o marido deve amar sua esposa como a seu próprio corpo. Ou seja, é um amor que leva a um comprometimento da própria carne, do próprio corpo. Enfim, ele é enraizado a ponto de os dois serem uma só carne. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Nós conversamos muito atualmente sobre amor próprio, né? Sobre a necessidade de cada um amar-se a si mesmo. Aliás, esta filosofia, ela é hoje uma norma. Aquele que não é capaz de se respeitar, então, ele não tem autoestima, não tem amor próprio. Há uma lógica aqui, nesta recomendação de Paulo, aos maridos especialmente, uma lógica que contraria frontalmente a tese de que o amor próprio vem antes do amor a outra pessoa. Ora, nós não amamos com o amor que nós temos? Olha, Paulo ensina que é preciso amar alguém para aprender a amar. E amar a si mesmo. Aquele que não ama a sua esposa, não ama a si mesmo. Ou seja, o amor ao outro, ele nos ensina a amar-nos a nós mesmos. Amor ao eu é autêntico quando ama sinceramente o outro. Tem muita separação hoje que se baseia simplesmente no fato da pessoa dizer, olha, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que melhorar a minha autoestima, eu estou sendo depreciado, eu estou sendo pisado, eu estou sendo maltratado. Claro, isso acontece, mas a relação entre marido e mulher é uma relação de doação. O marido aprende a amar, amando a sua esposa, e vice-versa. O valor de si mesmo, ou da autoestima, está no amor à sua esposa, e vice-versa. Se você é fiel, se você a ama, se você está aprendendo a amar com ela, então você ama a si mesmo. Ou seja, o amor conjugal, ele é reflexivo. E isto é fundamental, porque é nisto que está o respeito mútuo. Paulo diz, olha, ninguém vai maltratar o seu próprio corpo. Então, se você ama realmente a sua esposa, você não a maltrata. E assim, eu creio que este é um outro desafio para nós, na relação familiar. Eu falava do amor eros, que ele, na verdade, tem em contrapartida outros sentimentos muito perigosos, como o rancor, a raiva. Ou seja, quando o eros não é satisfeito, ele revida, ele é vingativo. Por isso, a criação de filhos não pode estar baseado no amor eros. Aliás, eu lia um livro há pouco tempo atrás, a respeito de incesto e de esse tipo de abuso sexual, especialmente de crianças, dentro de casa, às vezes pelos pais, pelos tios, pelos avós. E o conselho daquela psiquiatra era
a família e a criação de filhos não pode estar baseada no afeto erótico, no desejo erótico. Isso é sentimento de marido e mulher. Não pode ser sentimento de pais e filhos, ou parentes próximos, etc. Então, é por isso que a criação de filhos não pode estar baseada, portanto, na raiva, no rancor, que pode ser simplesmente a expressão do eros. Bem, podemos melhorar mais alguma coisa? Podemos. Por último, podemos melhorar os nossos frutos. Gálatas 5:22. Os frutos que ali Paulo descreve como sendo os frutos do Espírito. Ele diz os frutos, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito, porque este fruto aqui está no singular, mas na verdade a sua expressão é plural. É o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Todos estes aspectos do fruto do Espírito Santo são derivados do amor. O amor é a fonte, porque Deus é amor. Quando diz que é o fruto do Espírito, é o fruto de Deus. Todo dom perfeito, ou aperfeiçoador, vem de Deus. Daí que o fruto do Espírito, que nos aperfeiçoa e nos faz repletos, plenos e livres, é fruto divino. Melhorar os frutos é ampliar a entrega do nosso ser, ampliar o senhorio de Cristo em nós. Pelos frutos se revelam as pessoas. Não esqueçamos disto. A pessoa, o ser humano, ele revela quem ele é pelos seus frutos. Foi Jesus quem nos ensinou isto. Cada um é aquilo que ele faz, ou o fruto que ele dá. O fruto revela a natureza, a espécie de planta que cada um é. Árvore plantada junto a ribeiros de águas, Salmo 1, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, a prosperidade da vida do crente está relacionada diretamente ao tipo de fruto que ele produz, ou que ele semeia. Existe crente que acha que o problema está na fé. Eu preciso de mais fé. Por isso, ele deve ter uma fé capaz de mover montanhas, ressuscitar mortos, enfim, ser melhor, dar frutos, é mostrar a grandeza da fé. Na verdade, a fé nem está entre o fruto, essas manifestações do fruto do Espírito aqui de Gálatas, tá? A palavra que às vezes aparece na tradução como fé, na verdade, é fidelidade, não fé. Ser melhor não é crer com mais poder e fé, nem é o volume de seus clamores na oração. Ser melhor é crer com mais frutos, ou seja, com mais obras. Nós negligenciamos demais a questão das obras na vida do crente, porque aprendemos com a reforma protestante a exclusividade da fé. Um dos solas da reforma é sola fide. Isto é entender a reforma pela metade, porque a fé sem obras é morta, como ensina Tiago. Ser melhor para Tiago tem a ver com o caráter e com os frutos. Ser melhor é crer com mais caráter, é crer com mais fidelidade, é crer com mais compaixão, com mais amor, com mais virtude, com mais obediência, com mais humildade,
com mais sabedoria, com mais solidariedade, com mais doação. Eu procurei sintetizar Tiago aqui com essas palavras. Ser melhor é crer e crescer com mais frutos do Espírito. Isso é ser melhor. Andar em espírito. Como dizia Paulo, andai em espírito e não recaireis sempre nas obras da carne. As obras da carne são filhas da cobiça, do apetite pelos bens materiais, pelos prazeres corporais, que escravizam o ser humano, leva ele aos vícios. O próximo ano será melhor se eu e você formos melhores. Se você for desafiado por Deus e não entregar a Ele apenas as suas migalhas, vivendo um cristianismo parecido com uma idolatria, e sempre encobrindo as verdadeiras necessidades da sua vida espiritual, então o ano será melhor, sua vida será melhor, sua adoração será melhor, sua vida familiar será melhor, e os seus frutos serão melhores. Meus irmãos, que neste próximo ano nós possamos dar o melhor para Deus e buscar as áreas onde precisamos de aperfeiçoamento e melhorar de fato, fazer um compromisso com este valor, o valor do aperfeiçoamento. Não mudar de ano simplesmente fazendo promessas que não vai cumprir. O próximo ano será melhor, amém, se os seus frutos forem melhores. Que Deus nos abençoe e a nossa igreja possa se beneficiar com a dedicação, a consagração e a vida melhor de cada um de nós. Amém. Tavares, que posso encerrar. Então vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, temos uma jornada cristã e um grande desafio à nossa frente. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir, aplica, Senhor, estas verdades em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos adoradores dignos do Teu nome. Que a nossa adoração brilhe, que a nossa adoração ela possa ser vista, notada e possa ser bênção para todos que a observam e que agrade a Ti. Pedimos por nossas famílias, por nosso relacionamento conjugal, por nosso trabalho de criação de nossos filhos. Dá-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo, para que a nossa família seja abençoada com o nosso aperfeiçoamento. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos plantadores de boas sementes, produtores de bons frutos, que a nossa fé seja reconhecida como a fé de quem dá bons frutos. Abençoa a nossa igreja. Obrigado por este ano de bênçãos que o Senhor nos deu. Obrigado pelo ministério desta igreja, pela vida do pastor Aldimar, da irmã Clarice, de suas filhas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem dado a esta igreja uma grande família pastoral. Dá-nos, ó Deus, a bênção de sermos também bons crentes para contribuir com a Tua obra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.